Sarah Connor. Hasta la vista, baby. Talvez você, se tem mais aí de 20, 20, 25 anos, já em algum momento olhou um filme que existiu essa personagem e essa fala. Exterminador do Futuro. Aqueles robôs pisando em crânios, aquelas máquinas enormes, aqueles robôs que viravam um líquido e depois se faziam pessoas de novo. E quando olhávamos aquele filme, pensávamos, mas isso é impossível. Até que foi passando o tempo, as coisas foram melhorando, a tecnologia veio chegando e hoje nós já tememos sermos dominados pelas máquinas. Mas para tirar isso da sua cabeça, eu trouxe aqui uma grande convidada, uma amiga, também aluna do Instituto, para que nos fale o que é a inteligência artificial, os benefícios da inteligência artificial, também os possíveis malefícios e como você aí de casa pode usufruir dessa ferramenta para ter grandes resultados, utilizar disso para avançar de forma inteligente. Fernanda, me diga, seremos dominados ou não pelas máquinas? E se Sylvester Stallone, não, se Arnold Schwarzenegger não puder nos salvar, quem vai nos salvar, minha irmã? Então. É uma boa pergunta. E é uma pergunta que eu também me faço. Porque hoje a IA está num momento de evolução contínua. Todos os dias é uma novidade. Todos os dias é uma ferramenta nova. Não seremos controlados por máquinas, tá? A gente é controlado por pessoas que desenvolvem essas máquinas e desenvolvem essas ferramentas. Isso tem que estar bem claro. A IA por si só não vai lá e desenvolve, não vai lá e faz o que a gente quer que ela faça. O que precisa é a nossa inteligência intelectual para treinar essas máquinas, para elas executarem de melhor forma. É isso que tem que estar claro. Então, ela sozinha, só uma inteligência artificial, ela não faz nada. Ela não lidera nada. Ela precisa da nossa base, do nosso conhecimento, da nossa inteligência intelectual. Então, é uma soma dos dois, né? Inteligência intelectual. Mas você já olhou esse filme, Fê? Já. Fê? Antes de mais nada, Fê, claro, quem é a Fernanda? A Fernanda está aqui, ó, na televisão, olha que alegria, a Fernanda Oliveira. Quem você é? Quando você assistiu esses filmes? Você lembra da época que assistiu esse filme? O que você pensou quando assistiu o filme? Então, interessante, né? Sou Fernanda, então sou natural de Farroupilha, sou aqui do Rio Grande do Sul, moro atualmente em Caxias do Sul. Sempre digo que eu sou uma pessoa que eu tenho muita visão. Eu busco muito conhecimento, sempre busquei muito conhecimento. Venho de uma parte muito humilde, que eu sempre coloquei muito o conhecimento e estar com pessoas certas para aprender. Eu sou a pessoa que gosta de sentar e fala que eu quero saber mais. Ah, eu não sei, eu vou procurar saber. Eu vou procurar ou assistir um vídeo antes, né? Hoje a gente tem uma tecnologia incrível a nosso favor. Então, quando uma pessoa fala pra mim, eu não sei, eu já digo assim, tá, peraí, como que tu não sabe? Hoje não tem mais como a gente falar, eu não sei. Tudo a gente pode saber. Não existe mais o termo, eu sou formada, sou graduada em design. Eu estou designer, eu não sou designer. Porque Sim. Hoje a gente consegue ser o que a gente quer ser. A gente consegue ter especialidades e expertises muito maiores. Por isso que eu digo assim, a gente tem que ser curiosa. Tem que ser curiosa, tem que ficar com medo. Sim, porque o medo nos gera a coragem, Sim. Né, de sair de ser acomodado. Né? Então, eu nunca tive isso em mim. Eu não sou acomodada. Eu quero sempre saber mais. Sim. E vendo, então, toda a minha trajetória. Eu sou empresária, então, desde os meus 15 anos de idade. Caramba. Comecei a exercer isso sem saber o que era. Na realidade, sem saber quem eu era. Eu apenas fui. Fui conduzida a ser. E nessa trajetória eu aprendi muito. Eu errei muito.
Então, são 22 anos que eu sou empreendedora. Sim. E hoje, eu olhando pra trás, antes eu olhava e falava assim, meu Deus, olha como eu apanhei. Hoje eu digo, como eu tenho contexto. Sim. Hoje eu consigo falar com uma IA diferente. Porque eu tenho um contexto, eu tenho uma base de erros, principalmente de erros, porque a gente erra muito mais do que acerta. Claro. Fez eu me construir. Então, quem é a Fernanda há 22 anos atrás? Quem é a Fernanda há 38 anos atrás? Eu tenho 38 anos. Eu consigo hoje acelerar muito mais coisas do que há 22 anos atrás. Sim. E, assim, quantos anos você tinha quando você viu o primeiro Exterminador do Futuro? Você lembra? Ou não, a idade não, mas a época, assim, o que se fazia, o que você fazia nessa época? Eu tava no ensino médio? Eu lembro que eu tava na escola. Na escola. Na escola. Onde era essa escola? Era em Farroupilha. Em Farroupilha. Nasceu em Farroupilha, então? Nasci em Farroupilha. Nasceu em Sou natural Quem de nasce em Farroupilha é o quê? Farroupilhense. Farroupilhense. Viu? Farroupilhense. Você que olha esse podcast e acha que é só um monte de coisa, que é cultura. Você nem sabia falar. Você nem sabia. Eu sempre digo assim que sou do interior, Sim. né? Que lá tem muita cultura italiana, tem muito... tem as pessoas que trabalham ainda muito na lavoura. Sim. Né? É bonito. Eu nunca participei disso, sabe? Nunca fui muito meu universo, mas muitas amigas minhas do colégio estavam lá. E quando eu assisti, porque eu sempre gostei muito de filme, sempre fui muito de assistir filme. Sim. Algumas séries hoje, a gente não tem mais tanto tempo. Mas eu lembro de assistir todos os Exterminadores, e era bem isso que tu falou. A gente olhava assim, nossa, mas isso aí nunca vai existir. Sim. E a primeira vez que eu fiz um clone meu, com inteligência artificial, eu mudei a minha voz. Sim. Eu disse, me lembra aquela cena do filme que o Arnold tá ligando pra mãe do... Agora eu não lembro o nome do menino ali. Era pra Sarah Connor. Isso. E o guri era... esqueci o nome do guri. Aí ele pega o telefone, tira o telefone da mão dele. Sim. E ele fala com a voz do guri. Sim. E ela, que não era a Sarah, era já o robô, né? Sim. Fala com a voz. Eu disse... E esses dias eu relembrando disso tudo, eu disse, gente, eu tô vivendo aquilo. Porque hoje eu consigo pegar você falando e colocar minha voz. Só que não é aquele robô mexendo a boca. Não. É os jeitos que tu faz, é como tu faz, é como tu olha, é como tu gesticula. Eu pensei, gente do céu, olha que loucura. Sim. E não, a gente não tá falando de muito tempo atrás, foi de 90, 80 e poucos o filme, né? Acho que é. 90, agora eu não me recordo, mas acho que foi 90. Sim. A gente não tá falando de 50 anos atrás, de 60 anos atrás. E hoje, com a evolução da tecnologia, vai se tornar cada vez mais rápido. E nessa época você morava com quem? Nessa época, eu acredito que eu morava com meus pais. Com os teus pais. São vivos seus pais, mano? Sim, são vivos. São vivos? Sim. Entendi. Eles moram ainda lá em Farroupilha? Moram, são separados. Sim. Mas eu também sempre comento sobre eles, porque assim, o meu pai, ele tem 60 anos. Sim, é jovem. A minha mãe tem 53. Caramba. São muito novos. Não tinha TV na época, né, meu irmão? A gente fazia muitas coisas, né? Verdade. Enfim, isso aí você corta depois, por favor. Sim. Mas você falou, desculpa, mas você falou ali da lavoura. Você já fez arado? Não. Nunca arou uma terra, minha irmã? Não. Então você não é do campo. Não. Você já foi numa patente? Já. A patente, aquelas casinhas. Porque os meus avós, os meus... mas a geração de hoje não sabe o que é uma patente. É verdade, não sabe mesmo. Aperta o botão, sai água e tudo. Um dia eu falei, sabe as patentes? Que isso? Não sabe. Acho que a pessoa tinha 20 anos. Luísa não sabe o que é uma patente. Nossa. Patente, você é lá no meio do mato, naquela casinha, um buraquinho de madeira. E o banho, que daí tu pegava, colocava água e ficava puxando pra jogar. Exato. Isso eu passei. Passou por isso, meu irmão. Porque os meus avós são de muitos Capões. Então o meu pai é de lá, de Vacaria. Muitos Capões é um município. Isso, município. É de Vacaria. Sim. Então eu ia muito pra lá e passava final de ano, ficava lá com meus primos. Sim. Então eu convivi um pouco com isso, né, deles. Mas nunca consegui fazer isso, assim,
Mas tinha a patente, tinha o chuveiro que era assim, só que era Sim. uma diversão na época, né? Eu quero tomar banho, só pra ficar puxando lá e devagarinho ia descendo a água. Exato. É louco, né? Então, aí depois, nessa fase, assim, mais ou menos... Porque você disse que você começou a ser empreendedor aos 15 anos de idade. Uhum. E acredito eu que nós modelamos pessoas. Nada surge do zero, assim. Nós modelamos pessoas. Quem era empreendedor nessa época que você viu? Olha, ou talvez não fosse alguém da sua família, alguém de fora, mas quem te instruiu, através do exemplo ou falando, a ser empreendedora para que você fosse empreendedora tão cedo, com 15 anos de idade, morando em Farroupilha, uma cidade pequena, e aí ali não tem tanta informação. Na época não tinha tanta informação como tem hoje. Quem incentivou você a ser empreendedora, minha irmã? Eu sempre costumo dizer que, primeiro princípio, hoje eu tenho clareza de Deus. Hoje eu tenho clareza pura que ele foi o ser que pegou na minha mão e falou: eu não vou largar dessa pessoa porque ela tem um propósito incrível. Sim. Hoje eu tenho clareza. Antes eu não entendia. Hoje eu tenho clareza. Tenho uma fé muito nele. Mas, resumidamente, eu saí de casa quando eu tinha 14 anos. Os meus pais se separaram quando eu tinha 12. Eu tenho um irmão e ele tinha 6 na época. E quando eles se separaram, eu jogava futsal na época. E naquilo eu conheci a Patrícia, que foi, com certeza, Deus colocou no meu caminho. Se a gente acredita em vida, em outras vidas, ela com certeza foi algo muito importante na minha vida. Sim. E quando eu jogava futebol, eu conheci ela em questão de 6 meses, a gente começou a conversar, a ser amiga. E ela, na época, tinha 25. Então, ela era uma pessoa mais velha, mais madura do que eu. E na época, ela precisava de alguém para trabalhar na empresa dela. Na época, ela fazia serigrafia em palmilha de calçado. Seria em palmilha? Palmilha de calçado. Sabe que tem sempre a marca? Sim. Era isso. A gente tinha uma telinha manual, colocava a palmilha e ia imprimindo, ia imprimindo. Sim. Era isso. E daí ela disse: Fer, tô precisando de alguém, tu quer ir lá trabalhar? Tinha 14 anos. Eu falei: Paty, vou, né? Ganhar uns pila e tal. Tá. Só que naquela época ela já via que um pouco eu ficava com meu pai, um pouco eu ficava com a minha mãe, um pouco eu ficava com a minha avó, um pouco eu ficava com a minha tia, um pouco eu ficava com uma amiga do meu pai. Com pessoas aleatórias. E daí ela me disse: Fer, tu quer morar lá em casa? Eu tenho um quarto lá, qualquer coisa tu mora, era do lado da empresa. E eu falei pra ela: olha, Paty, não sei, tu que sabe. Sim. Porque eu estava vivendo, eu não sabia nem o que eu era, não sabia nem o que eu queria. Na época eu lembro que eu queria ser jogadora de futebol. Na época eu me espelhava muito na Marta. Claro. E eu falava: eu vou ser jogadora de futebol, é esse meu caminho, porque eu queria fugir também um pouco da minha realidade. Eu queria ir embora, queria viajar. Claro. Era isso. Então, era a oportunidade. Mas daí, eu comecei a morar com ela, eu falei com meus pais, olha, filho, faz o que tu quiser, desde que tu te vire. Porque eles também eram jovens, por isso que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não culpo eles. Eu acredito que eles deram o máximo com o que eles tinham de experiência e tá tudo certo. E daí, comecei a trabalhar com ela, comecei a morar com ela, e naquilo ela tinha um sócio. E eles ficaram sócios 1 ano. Não deu certo, ele queria outra coisa, ela queria outra coisa e tal. Daí ela me olhou e disse assim: olha, Fer, fulano de tal, tá vendendo, tá saindo do negócio e eu quero continuar. Tu quer ser minha sócia? Só que na época a gente tinha uma salinha bem menor do que isso aqui, era eu e ela. Daí eu falei pra ela, disse: olha, Paty, tu que sabe? Se tu acha, eu vou. Ela já tava lá praticamente, né, morando. Ela era uma mãe pra mim. Então eu disse: o que tu decidir. Ela falou: mas olha, Fê, a gente vai assumir as dívidas dessa empresa, a gente vai ficar com isso de máquina. E eu falei: Paty, o que tu decidir, tá decidido. Eu não tenho. Bom, tu sabe que eu não tenho dinheiro. Ela disse: não, Feira, nós vamos apanhar, vamos comer aqui na casa dos meus pais, que daí os pais dela moravam em cima e a gente ia no porão. Disse: Paty, o que tu decidir, eu faço. Então, naquilo, eu me tornei fundadora da Impressione. Não existia esse nome, era um outro nome, a gente buscou esse nome, a gente abriu a empresa. E ali a gente começou a expandir. Só que é muito louco por isso, porque assim, comecei uma empresa com 40 mil negativo. Mas eu nem tinha noção do que era dinheiro. E hoje a gente falar 40 mil
é nada, Sim, né? Porque sim, hoje a gente sim. entende que não tem valor, mas antigamente eu só fui. Sim. Então, por isso que hoje eu tenho muito essa clareza. Cara, Deus colocou ela e disse, Fer, deixa que eu te dou a direção. Uhum. Então, eu comecei a conviver com pessoas mais velhas. Claro. Comecei a mudar totalmente. Eu nunca tive amizades ruins. Sim. Nunca tive uma pessoa que falasse assim, Fer, vamos pra festa, vamos beber, vamos... Nunca. Eu sempre tive pessoas boas. Sempre ele foi me levando pro caminho que eu deveria seguir. Sim. Então, hoje eu tenho a clareza disso. Então, a Impressione surgiu de uma salinha pequeníssima e a gente foi comprando máquina, construindo. E eu sempre falo que... Pensa comigo, eu tinha 17 anos. Era uma fase que eu era fã de Sandy Júnior. Sandy Júnior. Uhum. Eu comprava a sandália da Sandy Uhum. e eu ia no banco pedir empréstimo. De sandália da Sandy? Isso. Entendi. Aí com uma bolsinha. Ah, esse eu imaginei a cena. Eu digo que eu confesso que eu imaginei como. Entendeu? Sim. E eu sentava com o gerente e falava, olha só, eu quero comprar uma máquina, ela custa 120 mil. Pô. Tá, e qual que é a projeção daqui 5 anos? Que tinha aquelas coisas de projeção Sim. e eu... Projeção que eu vou estar faturando muito, Uhum. porque eu acredito nessa máquina. Tá, mas e aí? E o que tu tem de garantia? Imagina, eu não tinha nada. A sandália só da. Eu ia falar assim, olha, se tu quiser, né? Eu tenho uns pôster lá no meu Sim. quarto, lá de Sandy Júnior, que talvez vá, né? Eu Sim. tenho uns CDs, na Sim. época eu comprava CD. Sim. E eles olhavam, tipo assim, eu não sei o que se pensavam. Meu Deus, né? Então, mas a Patrícia sempre me deu essa liberdade. Sim. E a Patrícia era o tipo de pessoa que eu falava, Paty, eu vejo muito que eu preciso comprar essa máquina. Sim. E a gente conversava e falava, Fer, se tu acredita, vamos. Então, Deus colocava outras pessoas no meu caminho. Tem uma pessoa que se tornou também um paizão pra mim de Farroupilha, que é empresário. E eu sentava com ele e falava, olha, Gilberto é o nome dele. Uhum. Gilberto, eu quero comprar essa máquina. Ele falava, tá, o que tu tem de entrada? Nada. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar junto aqui. Te empresto 10 mil e tu vai lá e tu negocia de tu fazer o pagamento assim, assim, assim. Eu, tá. Anotava, chegava lá pro fabricante, olha só, eu quero comprar, eu tenho 10 mil. Negociava eu com a pessoa com 17 anos. Sim, sim. E assim eu fui comprando as máquinas. Sim. Só que sempre eu tive muito isso de ouvir. Eu não sei, tu sabe, tu me ensina, tu me ajuda. E ali eu fui aprendendo. E na época, eu não sabia nem ligar um computador. Porque eu Sim. ficava só imprimindo. Claro. E a Patrícia também não sabia. Daí ela fala, Fer, tu vai ter que aprender a mexer no CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. Eu não sei nem o Word. Sim. Mas o que eu fazia? Eu conhecia alguém que tinha uma empresa e sentava do lado e falava, eu posso ficar aqui bem quietinha só vendo? Sim. Porque a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje de YouTube. Não tinha. Não. E eu não tinha dinheiro pra ficar pagando curso. Então eu pegava, sentava com a pessoa e ficava só observando. E ligava, que no tempo era telefone ainda. Aquele telefone bonito assim, Sim. que eu acho lindo ficar E assim. que tinha que pegar o telefone na lista. Na lista telefônica, amarela, aquela. Exatamente. Então, sentava lá e ligava. E pedia, olha, como é que tu faz tal coisa no Corel? Fer, faz o seguinte, faz isso. Eu ia lá e fazia. Sim. Foi assim que eu fui aprendendo. Sim. O que significa essa tatuagem no teu braço? Pessoal, não sei se vai conseguir ver. Se não conseguir ver, entre em contato depois pra você ver ali. Já contrata ela já. Então, são as 3 paixões, né? Uhum. Cinema. Eu fiz um curso de cinema. É mesmo? Pra me soltar um pouco mais, que eu era Que muito legal. tímida. Fiz curso de cinema e teatro. O futebol, que é Sim. meu amor. E você é gremista? Sou gremista. Óbvio que ela é gremista. Sou Pessoa campeã de boa gaúcha, índole. né? Sou campeã Uma gaúcha, né? pessoa de boa índole é gremista. É verdade. E amo viajar. Sim. Eu amo conhecer o mundo. Eu digo que não é viajar por viajar. Eu gosto de Sim. conhecer, gosto de trocar culturas. Sim. Então, é isso que significa essas tatuagens. Em que momento, nessa tua jornada de desenvolvimento do teu negócio, em que momento que você olhou, conheceu a inteligência artificial, usou de repente a ferramenta e pensou que poderia ser para você uma oportunidade de empreendimento, de alavancagem financeira, enfim, em que momento que você olhou a inteligência artificial e, pô, talvez eu possa entrar nesse mercado? Qual foi esse momento?
eu terminei, então, eu me graduei em design de produto. Sou designer de produto. Logo em seguida, eu fiz uma outra graduação de design de moda. Porque como eu trabalhava muito com o ramo têxtil, eu queria saber muito mais. E também pela conexão, Sim. conhecer pessoas. É ótimo, Sim. faculdade para isso. E nisso, quando começou ali em 2022, 2023, eu comecei a usar algumas inteligências artificiais. Usar o ChatGPT já estava no seu escopo inicial, e daí tinha algumas ferramentas, tinha um início de algumas coisas novas, FreePic, enfim. E ali eu comecei a usar para começar a fazer os mockup, os layout. Então, quando um cliente entra em contato, você tem que fazer um layout de uma camiseta para ele aprovar. Aí eu comecei a fazer isso de forma muito mais rápida. Aí eu disse, gostei desse negócio. Olha só a tecnologia, porque eu nunca gostei de TI, essas coisas. Não sou esse tipo de pessoa nerd. Eu sou a pessoa prática. E a IA dá essa praticidade. Aí comecei a fazer e eu disse, olha só, deixa eu estudar um pouco mais. Aí comecei a ver uns vídeos e tal. Aí apareceu para mim uma MBA da Exame, Inteligência Artificial aplicada aos negócios. E tinha um monte de curso, só que eu falava, a Exame é conhecida, né? Vou pegar algo que já me dê estrutura. Aí comecei a acompanhar umas aulas gratuitas da Exame, eu disse, eu vou fazer isso. E quando eu comecei a ver o universo, porque o meu universo era pequenininho, já pra mim, meu Deus, já dava um estouro. Eu disse, eu preciso aprender isso. Sim. Como eu tenho um ecossistema de negócios, eu comecei a ver, vai começar a facilitar no meu negócio disso. E como eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de servir, eu falei, eu vou ter que usar isso aí para as outras pessoas. E não como produto, mas sim como solução. Por que eu vou ficar só para mim esse conhecimento? Sim. Não, eu preciso passar. E hoje eu entendo muito que do meu propósito é isso. Sim. É levar esse conhecimento, é propor isso a todo mundo. Aí eu comecei a... Disse, não, é isso que eu quero ser. É isso que eu quero focar. Porque hoje, nesse meu ecossistema, então, eu tenho a Impressione, há 22 anos. Eu tenho a Movistar, que é uma marca de roupa fitness casual, com um propósito muito legal. Com o propósito de vestir mulheres normais, eu sempre digo, né? Sim. Então, vista-se. Você tem que se amar. Sim. Tem uma empresa também que é a Nota Prima, que é brindes e presentes corporativos. Então, ela não é só brindes, é um presente. E tudo isso eu comecei a aplicar com a IA. Sim. Então, hoje a IA, ela evoluiu. Ela não é mais aquela IA robótica. Ela não é mais aquela IA de um produto que tu não vê que... Não, esse produto é uma IA. Não. Sim. Tu consegue dar comandos que tu consegue colocar aquele produto aonde tu quer que ele esteja. Sim. Tu consegue moldar. Tu consegue transformar aquilo em 3D. Então eu comecei a dizer, não, gente, eu preciso passar esse conhecimento para as empresas, para o empresário principalmente. Sim. E para o jovem hoje eu vejo que eu quero que eles comecem a trabalhar isso. Sim. Porque até uma das primeiras perguntas que tu fez no início é sobre isso, que tá, e aí vai dominar o mundo? Não vai dominar o mundo, mas tem muita gente que vai ficar pelo caminho. Tem muita gente que vai, se não usar isso a seu favor, vai sim ficar ou sem emprego, ou vai ficar obsoleto. Sim. Eu tenho uma dúvida. Uhum. Ao longo das eras, nós tivemos avanços. Quando entrou a televisão, o rádio achou que ia ficar obsoleto. Tinha só o rádio e só as rádios transmitiam informações. Depois veio aquela televisão com rádio, lembra? Uhum. Pequenininha telinha aqui, o rádio do lado. Mas enfim, quando veio a televisão em si, a rádio acreditou que, bom, agora a gente tá... Mas a rádio tá aí. Uhum. Eu não sei te falar muito bem a questão do jornal, mas houve também um tempo que começou o jornal impresso e aí, de repente, perdeu o outro lado. O pensamento das pessoas é que sempre quando vem uma nova... O pensamento que eu digo das pessoas, não perguntando para você, é de que quando vem uma nova atualização, uma nova ferramenta, vai se perder as outras, né? E esse é o medo das pessoas. Até porque eu não sei se as informações que são divulgadas são reais. Existe claramente
no mundo hoje, uma divulgação de informações para deixar a população em pânico. A gente viu em várias situações agora, vá no mercado e compre tudo porque vai acabar tudo. Enche seu tanque de gasolina porque não vai ter gasolina. Então há uma criação de um desespero, criando uma neurose coletiva. A IA, no seu ponto de vista, ela pode potencializar as pessoas ou ela vai deixar a população desempregada? Para aquele que hoje está perdendo, e a gente sabe que tem muitos lugares que estão botando inteligência artificial, porque é mais barato, não tem processo trabalhista, vale refeição, vale alimentação. Para aquelas pessoas hoje que trabalham em lugares que podem vir a ser substituídas por uma inteligência artificial, o que você pensa sobre isso, minha irmã? Boa tua colocação quando tu falou potencializar. É isso que eu acredito. Porque hoje a gente vive num mundo muito rápido. O que nos falta hoje é o quê? Tempo. Qualidade de vida. É estar com a família. É ser escalável. Hoje as pessoas falam muito isso. Como que eu vou me escalar? Como é que eu vou escalar o Fábio? Não tem. O Fábio é um ser único. E é isso. A IA, ela vai potencializar. Potencializar o quê? Tá, Fer, mas como eu vou potencializar o Fábio? Vou usar o teu exemplo. Como eu vou potencializar o Fábio? Eu vou criar agentes de inteligência artificial. Ah, mas aí vai ser artificial, não é o Fábio. Não. A inteligência artificial, usada ela de forma correta, pegando a tua inteligência, o teu contexto, a tua base intelectual, a tua jornada até aqui, ela é uma baita ferramenta. Uma baita ferramenta. Então, ela vai potencializar essas pessoas. Eu tava ouvindo um podcast aonde eles falaram bem isso que tu comentou ali. Ah, eu tinha 200 pessoas no meu pós-venda. Hoje, eu tenho 120. E até o final do ano, eu vou ter 40. Sim. Em questão de um ano. Sim, esse é o ponto. E vai acontecer, Fábio. Por quê? As pessoas também, elas não buscam querer aprender. Elas estão muito acomodadas. Sem dúvida, sim. Então elas ficam acomodadas, elas não querem estudar, elas vivem no mundinho deles. Então o empresário, digo por mim também, só que eu já fui CLT. Eu já fui uma pessoa de estar ali trabalhando. Só que qual que foi sempre meu diferencial? Querer aprender. Sim. Só que hoje as pessoas, não, eu sou secretária, eu sou isso e vou morrer com isso. Não, eu estou secretária, eu estou advogada, eu estou. O que mais eu posso fazer? Sim. Não tem como ir contra isso. Sim. Não adianta. Tu vai fazer um esforço e vai perder tempo? Sim. Hoje a gente tá claro isso. Quem tem a inteligência artificial já tá voando muito mais fácil. Sim. Hoje a gente tem a ferramenta, vou usar uma ferramenta que potencializa isso, que faz os trabalhos operacionais dos funcionários, de um atendimento ou de um orçamentista, em questão de 2 minutos. Sim. E com uma eficiência e não tem erros. Sim. Ah, Fer, mas como não tem erro, eu coloquei um negócio e deu errado. Tá, boa colocação. Ah, eu coloquei um negócio. O que tu colocou? Como tu colocou? Claro. Se a tua informação tá errada, ela vai entregar errado? Sim. Ela não tá na tua cabeça. E mesmo assim, ela pode te questionar se ela vê que algo tá errado. Tá, peraí, Fábio, é isso mesmo? Então, tem que. As pessoas que querem evoluir e querem sair do operacional, elas precisam. Não é elas têm que. Não, elas precisam. Ou tu muda, busca ter uma inteligência artificial, busca conhecer. Porque nas entrevistas de emprego, a pergunta vai ser essa. Me mostre aí o que você já fez com inteligência artificial. É mesmo. Vai ter. Eu estava num evento em São Paulo e tinha o pessoal da G4 Educação. Sim. Que são bem conhecidos. Sim. E ele falou, para a gente contratar, seja professor, seja pós-venda, atende, o que for, a gente pede o que tu já fez com IA. Ah, eu já criei um assistente no ChatGPT. Ótimo, pode entrar. Sim. Não é, ai meu Deus, eu já criei uma automação. Não. Ah, eu uso o ChatGPT, tá, e qual que foi o resultado? Ah, ele me entregou isso. Ah, beleza, então tu já tem conhecimento. Sim. É isso. Sim. Então tem que ter.
Sim. Tem que saber, tem que conhecer. Sim. Porque senão, sim, tu vai ficar obsoleto, tu vai perder o emprego. Sim. E as pessoas boas, elas não vão perder o emprego. Elas vão ser alocadas em outros lugares. É Sim. isso que elas têm que ter ciência. Pois é, né, minha irmã? Eu, assim... Hoje em dia a gente tem tanta... Assim, eu não quero ser polêmico também, cada um com a sua opinião também. Mas a gente tem tanta bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro. E não seria também uma oportunidade de vitimismo, de desculpa das pessoas, dizendo, eu perdi meu emprego porque foi por causa da IA, então agora eu não tenho mais espaço no mercado, então eu vou viver com uma bolsa. Uhum. Né? Então, assim, as pessoas na era de hoje têm muito mais acesso à informação e a conhecimento. Você não precisa pagar um curso caríssimo na internet, você tem várias formas de estudar aquele curso. Só que é mais fácil você se colocar como vítima e reclamar várias vezes do que você ir atrás e se desenvolver. Mas faz sentido para você ou não que as pessoas vão usar isso agora como desculpa? Eu perdi meu emprego não porque eu não me esforcei, não porque eu não me dediquei, mas é porque botaram uma inteligência artificial no meu lugar. Faz sentido isso? Faz, total. E você falando isso de Bolsa Família e tal também. Cada opinião é uma opinião e não adianta. Eles estavam criando, uma bolsa para essas pessoas no futuro que vão ficar desempregadas. Porque assim, eu compreendo também, Fábio, que uma coisa é nós aqui colocarmos isso. Mas se eu pegar minha mãe é nova, tem 53 anos. Sim. Ela nem sabe do que eu palestro. Ela não Sim. entendeu ainda o que é uma inteligência artificial. Sim. E aí, né, a gente entende que também INSS, aposentadoria, enfim. E essas pessoas de 50 anos? Sim. Ou elas vão viver de apertar um botão numa empresa. E tá tudo bem. Isso é muito importante. Sim. É muito importante. Sim. Precisa rodar. Mas as pessoas que às vezes estudam, que fazem faculdade... E aí? Sim. O que eu mais ouço... Eu tava em Goiânia dando uma palestra numa escola. E até vou contar esse caso bem rapidinho. Um professor... sei lá, faixa de idade, uns 50 anos, eu acredito que ele tinha. Eu cheguei e ele falou assim, eu não gosto do que tu fala. Eu falei, do quê? Inteligência artificial. Ele falou isso? Ele me falou. E eu disse, mas por que, né? Me fale mais, porque eu gosto também de entender, né, o pensamento do outro. Aí ele falou, por quê? Todo mundo vai ficar burro. Porque TCC não sei o quê. Porque e aí, o que vai ser das teses? Eu falei, vamos lá. Por que as pessoas vão ficar burra? Se a IA, tu ser burra com ela, vai ser burra contigo. Sim. Se tu pedir raso, ela vai te entregar raso. Então ela não vai te fazer inteligente. Sim. Se tu não quer ser. Agora, quem é, que nem nós, que temos contexto, temos jornada, temos experiência, ela vai nos potencializar 1 milhão de vezes mais. Sim. Aí, então, eu dei essa visão pra ele. Mas e os TCC? Aí eu falei pra ele, com todo respeito, eu fiz 2 TCC. Se tu me pedir qualquer coisa do TCC, eu não sei. E eu que fiz. Eu não paguei outra pessoa pra fazer. Sim. Agora, eu vou usar uma ferramenta que eu utilizo muito hoje. O Notebook KLM. Uhum. Como que eu faço pra estudar com ele? Hoje eu pego 4 livros, coloco dentro dela e vou ouvindo no meu carro como um podcast. Sim. Só que é um podcast que eu criei pra mim. Sim. Então ela vai falando sobre aqueles 4 livros. É incrível porque é um podcast. É uma pessoa levando o ponto de vista dela, daí outra pessoa respondendo dentro de uma inteligência artificial. Sim. Aí eu coloquei, pensa comigo, não é mais interessante tu colocar isso? Não é mais interessante na escola tu instigar eles a começarem a entender o que é uma inteligência artificial? Sim. Não é mais interessante tu pegar um chat GPT, abrir, tem um formato de câmera, que tu começa a conversar com ele, olha só, eu quero que tu conte a história de Napoleão Bonaparte. Uhum. E ela contar pra esse jovem. Sim. Usa a favor, entende, Fábio? Faz sentido, assim. Faz sentido. Um ponto de vista é que, claro, você conhece a inteligência artificial. Eu não conheço nada de inteligência artificial. Mas, por exemplo, vamos trazer o exemplo da comunicação. Né? Um bom comunicador tem como sua priori ser um bom leitor. Além disso, um comunicador tem que ser como é que se fala? Um prospector, uma pessoa que prospecta
vocabulário. Então, assim, um bom leitor, um bom comunicador, ele tem que prospectar o vocabulário para que ele consiga explicar que isso é uma xícara de 3, 4 formas diferentes. Para que ele consiga explicar que é uma xícara. O branco na comunicação se dá porque a pessoa não tem vocabulário, muitas vezes. Ela se limita. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que são interessados, dedicados, serão ainda mais utilizando da ferramenta da inteligência artificial. É claro, eu tenho certeza baseado no que eu acredito, né? As pessoas acreditam diferente. Mas aqueles... E aí, na verdade, aqueles que são desinteressados, preguiçosos mesmo, não querem nada com nada da vida, vão continuar sendo preguiçosos, não querem nada com nada e vão culpar a inteligência. Esse é o resumo do que eu ia falar. Isso é pra você que tá vendo aí, que vive reclamando das coisas, achando culpado, é pra você que vai falar que é o chat. Mas assim, a gente olhando pro lado desse... Claro que a forma que ele abordou você foi completamente errada. Ele poderia ter abordado você de outra forma, dizendo, debatendo com você. Um ponto eu penso também que, assim, nós temos a neuroplasticidade e a capacidade de aprender. Se eu começo a não ter que ir buscar as coisas, e eu faço muito do chat, eu uso muito o chat para fazer texto, eu acabo não treinando mais o meu cérebro. Fê, como a gente pode, hoje, diante do seu conhecimento, que é trilhões de vezes maior que o meu, eu não conheço nada, você que é expert, como a gente pode usar a ferramenta de inteligência artificial e ainda assim continuar desenvolvendo a capacidade da busca, né? E eu perguntei para você antes aqui também, a inteligência artificial, ela nos dá aquilo que nós alimentamos ela. Se eu ensino ela A e B e eu não ensino C, ela não vai saber o C, ela vai filosofar sobre o C. Então esses dois pontos. Como posso eu olhar para essa ferramenta e entender que ela vai me ajudar, mas que eu também tenho que continuar buscando o meu desenvolvimento fora isso? O que você pensa, minha irmã? Não, boa pergunta. A IA, ela não vai fazer por ti. Sim. Ela não vai responder aquele e-mail por ti. Ela vai precisar do teu comando para tudo. O que hoje acontece? Eu já vi pessoas próximas de olhar assim e falar assim, o fulano de tal me mandou um e-mail, eu li assim, eu disse, não é ele que escreve desse jeito. Sim. Porque foi o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, sim. A IA, ela me dá clareza e rapidez de decisão. Exato. É isso. Eu, como tenho vários negócios, eu tenho um assistente que eu criei dentro dele com base em todos os meus negócios. Então, às vezes eu tô no carro, eu abro, tava vindo pra cá, abri o assistente, comecei a falar com ele, olha, eu tô com uma ideia disso. O que tu pensa sobre isso? Ele começou, olha, Fer, em base nisso, um ponto forte disso que tu me trouxe é isso, mas pensa bem, tem isso de ruim. Sim. Interessante, entendi. Sim. Vai fazer eu pensar mais rápido. Então, ela não vai decidir por mim. Sim. Ela não vai falar, Fer, faz isso, Fer, tá aqui, é isso. Não, mas ela vai me abrir várias caixinhas que eu vou começar a pensar, interessante. Eu tenho um assistente financeiro de uma das empresas. Eu nunca gostei de DREs, eu nunca entendi nada. Porque eu sou o tipo de pessoa comunicadora, influente, que quer... E aí? Sim. Eu quero o último, eu começo de baixo pra cima. Legal, sim. Eu nunca entendia nada, eu ficava lá viajando, assim, e o cara falou, não, porque daí tem que vender mais, e eu ficava, tá, mas vai vender mais como? Hoje eu coloco aquilo na IA e pergunto pra ela, com base em tudo isso aqui, você sabe que eu sou prática, ela já me conhece, ela sabe que eu sou prática objetiva, me esclareça tudo isso. Daí ela começa, esse mês não foi tão bom em consideração o mundo hoje tá assim, o Brasil tá com esse problema, então pode ter ocorrido isso. Eu começo, entendi. Aí ele já começa a colocar pontos fortes e fracos, o que eu fiz, o que eu não fiz. Sim. Aí eu começo, verdade, devia ter focado nisso aqui. Sim. Teve uma campanha da Movistar que a gente fez, que a gente tava, a gente quer fazer uma coisa diferente do que todo mundo tá fazendo, acho que era Black Friday o ano passado. Ela listou 10 coisas. Isso não faz sentido, isso é interessante. E ela lançou a ideia de uma caixa surpresa, aonde a gente estipulou um valor e a pessoa pagava aquele valor, só que ela não sabia. Só que a gente tinha uma consultoria com ela, onde a gente entendia, ela gosta disso. Sim, claro. E colocava na caixa. E as clientes, nossa, olha a minha caixa surpresa.
Foi o chat que me deu. Claro. Só que ela não disse pro chat, agora faz lá. Não, Sim, todo o restante foi com nós. Sim. Só que ela entendeu que o nosso cliente é diferenciado. Por isso que ela deu essa sugestão. Ela não foi lá e buscou, eu acho que vai ser interessante pra Move. Sim. Não. Então é isso, ela dá clareza, ela te ajuda a decidir mais rápido, ela te dá uma visão de números. Sim, sim. De, esse mês, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo a estruturar um plano de ação pro mês de abril. Sim. Vamos pensar nisso. É isso. Sim. A IA, ela tá pra isso. Pra fazer a gente, ser mais rápida. Porque senão, pensa, eu ia ter que pegar, parar o meu movimento, chamar toda a minha equipe e ter uma reunião. Sim. Hoje o que mais tem nas empresas é reunião. Sim. Eu lembro, há uns, 6, 7 anos atrás, na Impressione, vou usar o exemplo ali, uma vez por semana tinha reunião. Não é que eu seja contra, eu acho que é muito importante. Acredito que é muito importante. Mas às vezes tinha umas reuniões que eram umas coisas assim que... Sim, sem fundamento. Nada a ver, entende? Então, não faz mais sentido isso. Sim. Então, ela consegue me dar uma percepção. Aonde eu consigo discutir, dentro do meu assistente, essas dúvidas internas minhas, com os meus colaboradores, ou enfim, o pessoal do marketing, estar dentro e a IA dar sugestões. Pensa nisso. Você disse agora há pouco que você tem várias ferramentas de IA para determinadas situações. Hoje, Fê, para aqueles que não conhecem, antes de mais nada, você que está vendo esse podcast com a Fê, você que é amiga da Fê, faz favor, clica aqui no botão para curtir esse podcast, segue a nossa página, porque eu quero chegar nos 1000 e ganhar a plaquinha do YouTube. Eu não quero 1 milhão, porque eu não sei se vou chegar a 1 milhão, mas a plaquinha de 1000. Não é 1000, Vitor? É 1000, Vitor? Não é 1000? É 100 mil pra plaquinha cinza aquela? Esquece. Vamos falar de outra coisa. Mas dá pra curtir. Isso aí não tem problema. Me diz, minha irmã, para aquelas pessoas que não conhecem nada, você disse que tem várias assistentes e isso, para quem tá escutando, já pensa, nossa, mas ela tem um assistente ali, ela tem um assistente lá, eu preciso de um assistente assim, mas eu não sei nem falar com a IA normal, meu Deus do céu. Hoje, como a pessoa, com que tipo de ferramenta ela pode começar a entender um pouco mais da IA? Onde ela pode buscar informação? Pode ser com você que ela pode buscar essa informação? E se sim, e se for com você, como? Por onde eu começo? Onde eu encontro informação séria, de verdade? Diga para os nossos telespectadores, mais de 10 mil pessoas assistindo, vão assistir isso. Bora! Vão sim, com certeza. Hoje, existe mais de 4.000 inteligências artificiais. Fer, tu conhece todas? Não. E eu não tenho como falar assim, não, daqui 1 ano eu vou conhecer todas, não. Porque daqui a pouco, semana que vem já vai ter 5.000, Então, assim, a IA, a evolução que tá dessa tecnologia, dessas ferramentas, é incrível. Como eu trabalho? A pessoa me conhece numa palestra e vem direto pra mim, Fer, qual que é a melhor IA? Eu sempre digo, não existe melhor e nem pior IA. Existe aquela IA especialista naquilo. Ai, Fer, mas como eu sei disso? Eu faço umas perguntas. Hoje eu dou treinamento disso para empresas, principalmente, para colocar a cultura da IA nas empresas. Porque o teu colaborador, ele tem que saber o porquê, ele tem que saber como usar. Mas eu quero que ele use dentro da empresa. Eu sempre digo, gente, começa pelo básico. O teu funcionário, ele tem que usar um chat GPT. Mas eu não vou pagar R$100 por mês porque ele é muito burro ou ele já entrega o que eu preciso. Sim, ele entrega o que você precisa. Mas quando eu falo sobre os assistentes dentro do chat GPT, qual que é a diferença? Vou tentar resumidamente, tá, Fábio? Mas a diferença, o assistente do chat GPT, quando a gente cria um especialista naquilo. Quando eu falo, eu tenho um especialista de marketing da Movistar, eu tenho um especialista financeiro da Movistar, eu tenho um especialista de vendas da Impressione, eles são especialistas naquilo. Eu crio dentro do chat. Então, é diferente do chat aberto quando a gente abre lá e começa a falar com ele. Qual que é a grande diferença? A base de conhecimento. Por que às vezes a gente coloca alguma coisa lá, eu vou falar de mim, no chat normal, e de repente o Fábio entra no meu chat e começa a falar. Ele vai entregar falando como se fosse a Fernanda, mas é o Fábio que tá falando. Mas como é que ela vai saber que é o Fábio?
Hoje eu crio assistentes ali dentro que eu compartilho com o Fábio. Por quê? Eu coloquei a base de conhecimento do Fábio. Os livros que o Fábio lê, como que o Fábio tem todos esses treinamentos, ele tem PNL, tem toda essa base de conhecimento, eu coloco dentro desse assistente. Então é o cérebro do Fábio que está ali respondendo. Não é o chat GPT. Porque o chat normal, ele usa padrões. Ele não vai te entregar uma resposta 100% correta. Agora, se eu entregar um assistente com base no Fábio, ele só vai buscar a base de conhecimento que eu alimentei ali, Fábio. Então, por isso que é importante a gente colocar uma base de conhecimento. Porque senão, sim, ela vai buscar padrões. Hoje, como que o chat faz? Ele vai no Google e vê lá na web. E vê lá, sei lá, de uma notícia. Se 10 pessoas daquela notícia falaram que o A é melhor, e só uma falou que o B é melhor, ela vai entender que o A é melhor. Sim. Agora, se eu colocar a tua base de conhecimento dentro do assistente que eu criar, opa, ele vai olhar assim, não, o Fábio fala que o B é melhor. Então, eu vou te responder que o B é melhor. Sim. A grande diferença é essa. É o que tu alimenta dentro desse assistente. Ah, vamos criar um assistente de dicção oratória para um aluno teu tirar algumas dúvidas. Ao invés de, sei lá, estar de noite em casa e ficou com uma dúvida porque ele vai fazer um vídeo. Como a gente criou esse assistente do Fábio, é assistente do Fábio. Não é assistente do ChatGPT. Não, Sim. é do Fábio. O que o Fábio falaria? Como que o Fábio falaria assim, faz esse tipo de vídeo. Olha pra câmera, olha pra baixo, olha pra cima. Porque tu alimentou. Sim. Ele não foi na web e o João falou que tem que olhar sempre pra baixo. Não. Sim. Essa é a grande diferença dos assistentes. Sim. Ele é um assistente pessoal teu. Tem Sim. que pensar que ele é como se fosse um funcionário teu andando colado contigo. Ponto. Sim. Quais são, Fê, as ferramentas, assim, de IA que as pessoas que estão assistindo, empresários, que é muito importante para os empresários, tem que estar usando a inteligência artificial. Mas quais são as 3, 4 ferramentas, assim, hoje, que são mais utilizadas e de fácil acesso? E também, claro, com um investimento acessível. Claro, quem puder pagar mais, paga mais. Mas quais são as ferramentas de fácil acesso hoje para os empresários e que tem um custo acessível? Que você indicaria, assim, o nome dessas ferramentas? Eu acredito que todas elas são muito acessíveis. A mais cara, vou usar o valor agora, mas a mais cara é a Manus, que é R$249 por mês. Mas às vezes eu vejo alguém assim, eu não assinei o ChatGPT ainda porque não faz sentido e ele já me entrega. Gente, é R$100. Sim. R$100. Não é nada. Sim. Né, comparado. Qual que é a melhor ferramenta? Não existe. Eu vou entender o teu contexto e vou te dizer, usa o ChatGPT, usa a Cloud. Agora, eu entendendo o teu contexto, eu sempre digo que a IA, ela é especialista em alguma coisa. Eu sou designer, então eu entendo muito de branding, de marca, de produto final. Então, eu sou especialista nisso. Não que eu não vá entregar outras coisas, mas eu vou usar outras ferramentas. A IA é igual. Não é que o ChatGPT não vai entregar uma imagem que nem o Gemini. Vai. Só que o Gemini é especialista em imagem. Mas e se eu assinar o Gemini, eu vou usar só para imagem? Não. A mesma coisa que tu colocar no ChatGPT, tu vai colocar no Gemini. Mas eu quero usar o Manus. Por que tu quer usar o Manus? Eu vou entender, mas por quê? Porque eu quero conversar com ele. Então não vai pro Manus. Sim. O Manus é para automatizar tarefas. Por isso do valor. O Manus, resumidamente, ele faz o quê? Se você der um comando e vincular a tua conta de um Gmail ou de um calendário, ele mesmo vai lá e agenda a reunião, ele manda uma mensagem, ele gerencia isso, ele preenche planilha, ele faz um Excel de custos, se tu quiser. Então, ele é para automatizar tarefas. A especialidade é essa. Mas e se eu falar com ele, ele não vai responder? Vai. Se eu usar ele para criar conteúdo de texto, ele vai fazer? Vai. Só que a finalidade dele é automatizar. Sim. Então, por que tu vai pagar R$249 para ficar lá fazendo planejamento estratégico de post? Sim. Vai para um ChatGPT. Sim.
A Cloud, agora é a sensação do momento, né? A Cloud, meu Deus, a Cloud é incrível. O que a Cloud faz? A Cloud, ela é uma IA que ela é completa. O que ela faz? Ela consegue gerar landing page em questão de 5 minutos. Ela faz a página? Tudo. Ela tem uma inteligência diferente do chat, eu vou comparar, que é o quê? A inteligência da Cloud, ela é uma inteligência longa. O ChatGPT, se hoje eu falar com ele sobre um determinado assunto, amanhã eu posso chamar ele de novo e ele vai perguntar, me fala mais uma coisinha que daí eu busco aqui. O Cloud não. O Cloud ele pega desde o primeiro dia, desde o dia 1 até hoje. Então ele tem toda uma base de conhecimento que ele armazena tudo o que tu pede. Tá, mas ele funciona, ele tem mais ferramentas que o chat, mas eu posso fazer a mesma coisa que eu faço no chat, eu faço nele. Mesma coisa. Só que ele tem mais... Tá, mas por exemplo assim, eu quero fazer um post. Tá? Eu quero fazer um post anunciando, agora a gente vai ter um workshop na escola para corretores, eu quero fazer um post para ele. A Cloud. Eu falo, olha, eu quero um post, assim, ele monta a imagem para mim. A imagem? Por exemplo, essa imagem aqui eu fiz no chat. Eu conseguiria fazer uma imagem melhor no Cloud? Consegue. E qual é o valor do Cloud? O Cloud tá 110 mensal. É o mesmo valor do chat. E melhor ainda do Cloud é que ele tem 3 formatos dentro dele, tá? Tu baixa, ele vai ficar no teu computador. Ele tem no celular não dá. Do celular dá, mas aí só a base. Mas isso aqui, que é o Cowork, que é a Cloud Cowork e a Cloud Código, que o que é a diferença, tá? O Cowork, ele vai fazer o que o Manus faz. Eu dou um comando, ele consegue entrar no meu WhatsApp, se eu quiser, e eu consigo fazer assim, ó, entra no meu WhatsApp aqui e faz um resumo de tudo o que aconteceu no dia. Ele vai lá, entra... Rapaz, Cloud? O Cloud. Vou anotar esse nome quando você fala. Isso aí é uma parte. Então, assim, tem que pensar que ele é o teu sócio. Sim. Ele é um sócio teu. Vamos supor assim... eu preciso fazer pagamento de tal coisa. Tu vai falar pra ele, falar assim, olha, eu preciso que tu fale com a Luísa pra ela fazer ele vai entrar, ok, já estou vendo aqui, Fábio, vai entrar em contato com a Luísa e vai falar pra Luísa. Esse de baixo aqui? Isso aí. O laranja? Isso aí, o laranja, é da Anthropic. A Cloud Cowork é isso. Então, ela executa tarefas no teu computador. Eu quero preencher um CRM. Tu só dá um comando, ele vai lá e preenche o CRM. Eu vi que tem um Canva ali do lado também. Também. O que tem no Canva? Ele pega e vincula com o Canva. Eu não gostei de usar com o Canva vinculado. Eu acho que tem coisas a melhorar. Que nem o ChatGPT também tem o Canva e tem coisas a melhorar. Mas o que é importante isso do Instagram, tá? Vou usar o do Instagram. Eu coloco ali a minha identidade visual, minha marca, as fotos e ele cria tudo. Só baixa e posta. Dá pra te fazer automático? Dá. Só que daí assim, daí entra naquele quesito que a gente já falou. Segurança. Fer, como é que é a segurança? Não está 100% ainda. Por quê? É uma pessoa... Segurança A segurança que eu digo assim, vamos supor que tu vincule o teu Instagram. Sim. E alguém pode... Sim. Pode entrar, pode roubar tuas chaves. Claro. Hoje em dia, se eu liberar todo o meu computador, ele tem senhas salvas automáticas. Claro. Só que tem que ter clareza do quê? Não é a IA que vai roubar. Sim. Alguém fez aquilo, largou um vírus dentro dela. Sim. É isso. Sim. Alguém fez. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente baixa, como a gente baixa. Por quê? Claro. A Cloud, ela é diferente do ChatGPT. A Cloud, tu tem que colocar skills nela, habilidades nela. Por exemplo, eu quero que ela seja que ela monte os carrossel no Instagram. Sim. Eu entro num GitHub da Cloud, baixo uma habilidade de fazer isso e coloco dentro dela. Sim. É isso. Ela não é do nada que ela vai fazer os posts. Se tu pedir agora do nada, pedir pra ela gerar uns posts, ela não vai gerar. Vai gerar uns posts meio morno lá, nada a ver. Ela vai gerar, mas não com aquele contexto seu. Agora, se tu colocar essa habilidade dentro dela... adicionar ali adicionar. Tem que entrar, baixar. Só que hoje, quando eu entro no GitHub, eu só coloco lá, me mostrar tudo que é confiável. Aí tem lá as estrelinhas, porque daí hoje eles criaram um robô que verifica tudo. Claro. Então, mas tem um cara que falou que baixa essa skill na cloud que vai viralizar os vídeos. Baixa, pode baixar. Vai dar ruim. Sim, então entendi. tem que ter cuidado, sabe? Sim, mas assim, ela entrega os carrosséis. Até eu vou liberar essa semana agora os posts que eu fiz com ela.
é incrível. Ela colocou minhas fotos, Sim. minhas cores. Ela montou um carrossel. Sim, sim, sim. Toda. Eu vou testar hoje. Aí eu entro pelo computador e ali eu baixo essas habilidades. Fê, eu falei que faça rápido. Aham, passa rápido. Você tem agora, Fê, alguns minutos para dizer, primeiro, como as pessoas podem entrar em contato com você, como elas podem tirar as dúvidas com você. Hoje você dá palestra, você dá treinamento, tem algum treinamento que você tem em mente em dar esse treinamento? Olha, gostei de ouvir a Fernanda e eu quero saber como posso entender mais, porque uma hora aqui acaba sendo pouco para falar, porque é um oceano, minha irmã. O que você faz hoje de treinamento? Você atende empresas ou não? Você me diz o que você faz hoje com o seu trabalho, que quem está assistindo pode vir a contratá-la e ter esse avanço na sua empresa. O que você faz, minha irmã? Hoje, então, eu dou palestras, treinamentos em empresas, porque não é somente implementar. As pessoas do teu time, volto a dizer, as pessoas do teu time têm que entender o porquê da inteligência artificial e por que ela está entrando na empresa onde ela trabalha. Ela tem que ter essa consciência. Porque a IA, a inteligência artificial, ela é como se fosse um novo colaborador dentro da empresa. Ela não é só uma ferramenta. Ela é um novo colaborador. Então, essas pessoas que estão no teu time, elas têm que entender. Então, eu trabalho muito com essa parte do treinamento, de workshop, de palestras, onde eu levo essa visão e falo, explico cada ferramenta. E eu consigo te entregar uma solução de, qual ferramenta eu devo contratar para o meu negócio? Vamos por esse caminho. Por quê? São todos os questionamentos que eu vou fazer para você, empreendedor, ou você que é colaborador e quer aprender mais. Porque, gente, volto a repetir, não tem caminho de volta. É só o futuro. Não adianta. A IA tá aí e já tá um bom tempo. O bom é que a gente tá um pouco atrasado, tá? A gente tá atrasado ainda sobre isso. Então, busquem conhecer, sejam curiosos. Gente, eu gasto mais de R$2.000 em ferramenta para testar. Então, às vezes as pessoas falam, Fer, mas eu não vou investir R$100. Testa. Não gostou? Não tem como não gostar, tá, gente? Volto a dizer, não tem como não gostar. Mas cancela. No pior das hipóteses, cancela. É um mês. É R$100. O que você faz com R$100? Busque conhecimento, busque evolução. Saia do comodismo. Você precisa, todos nós precisamos. Hoje a IA está para potencializar, para fazer você evoluir, para você ter mais qualidade de vida, mais tempo, que é o que menos a gente tem. Busque, teste, seja curioso. Isso é ruim, isso é bom. Faça. Esse ano, faça. Faça o novo. Qual o seu Instagram? Como as pessoas podem encontrar você no Instagram? Elas podem mandar uma mensagem lá. Como é que a gente pode fazer para te chamar? Então, o meu Instagram é o @souferoliveira. Pode entrar ali. Tem alguns conteúdos. Estou trabalhando também nisso. Tive grandes aulas com o grande professor aqui e meu grande amigo, Fábio. Incrível. Eu evoluí. Sempre digo isso para ele. Eu evoluí muito por causa das aulas dele. Por isso que eu me tornei palestrante. Por causa do trabalho que ele fez comigo. Essa evolução toda. Então, entre no meu Instagram, tem conteúdos ali. Fer, eu tô em dúvida. Fer, eu devo assinar essa ferramenta? Me chame. Eu gosto de servir, eu gosto de te ajudar, eu gosto de entender o teu negócio. Então, é isso. Tem ali meu Instagram, o meu telefone depois acho que fica aqui embaixo, né? Aqui Deixa ali também. Mas busque conhecer. Fer, eu não sei, eu tô usando o chat e queria saber mais sobre o cloud. Se tu colocar uma pergunta no chat e fazer a seguinte pergunta para ele. Olha só, chat, eu tô pensando em migrar para cloud. Para os meus negócios, você acha que eu devo migrar? Ele vai te dar a resposta. Aí ali você já começa a entender como a inteligência artificial está trabalhando na sua vida. Muito bem, e 1 minuto para você olhar para a câmera e dizer qual foi a experiência que você teve no Instituto Fábio Rosa fazendo o curso de oratório. Coloco sempre essa frase. Não é só um curso de dicção e oratória. É além disso. Eu sou de Caxias do Sul e vinha toda segunda-feira para cá. Porque o Fábio ele tem um baita propósito. E o propósito
é ele instigar isso em nós, ele ver algo a mais em nós. Então não é só o curso. O curso, claro, é incrível, eu me desenvolvi através do curso, mas não é somente isso. É ele, pessoa, é ele, a energia. Eu aprendi como me comunicar melhor, como olhar melhor, né? A comunicação, tudo. Como não comunicar, muitas vezes é que a gente também tem que saber como não comunicar algumas coisas que a gente não... Então, assim, ele te dá uma base incrível de como você tem que se posicionar, como você tem que agir. Façam o curso do Fábio. Eu falo pra todo mundo lá de Caxias do Sul, ó, eu ia pra Canoas e iria de novo, porque a entrega é incrível. Principalmente a entrega dele é sensacional. É coisa de Deus mesmo. Muito bem. E uma última pergunta, você vai tatuar um Maiá ali? Olha, acredito que sim, tá? Porque Existe já faz essa parte de ideia? mim. Já tinha pensado nisso? Ah, que legal, muito bem. Então, senhoras e senhores, hoje realizamos, eu acredito que é o capítulo 8, eu acho, eu não lembro mais. Mas realizamos esse capítulo com mais uma aluna do Instituto. Eu acho que é interessante nós do Instituto treinarmos as pessoas para se comunicar e colocá-las em uma situação real de frente para câmeras, para que elas possam aplicar aquilo que elas aprendem. Para além disso, eu fico muito feliz pela Fernanda estar desenvolvendo esse trabalho, porque eu tenho certeza que ela faz isso com muita paixão e que, se você se interessar, você vai conhecer não somente uma ferramenta que vai ajudar você, mas uma pessoa humana que vai lhe auxiliar. Então, eu agradeço por você ter estado conosco nesse podcast. Curte, compartilha. Agora eu sei que são 100 mil pessoas, aí já me desanimei, eu achei que era 1000 pessoas. Siga a nossa página, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.